Paz do Senhor Jesus Cristo, amada igreja. Aqui quem vos fala é o Bispo João Paiva. Uns dias, sem fazer uma mensagem, mas eu estou aqui porque sempre falo para a igreja que eu faço algo quando Deus coloca no meu coração. Fizemos uma ministração sábado passado na nossa igreja, campanha maravilhosa que nós começamos, uma carta para Deus. E meu dia está chegando, igreja, dia da cirurgia. Semana que vem, agora quinta-feira, Hoje é quinta-feira que vem eu vou conversar com o anestesista e já preparar, porque dia 30 tem que estar internado para a grande cirúrgica do meu quadril, que é onde vai ser colocada uma prótese. Por praticamente um ano de sofrimento. Começou há 3 anos, devagarinho, foi aumentando, vai no médico, vai no outro. E aí até que descobriu, Setembro para outubro do ano passado, o médico... Quer dizer, felizmente que eu tinha dinheiro para pagar, E ele descobriu que eu tinha que fazer uma prótese. Mas não estamos aqui para falar mal de A nem de B. Estamos aqui para falar de Deus, daquilo que Ele tem feito, por aquilo que está fazendo. A única coisa que eu falo para você, amada igreja, se você estiver passando um estreito, fica firme. Eu sei que não é fácil, igreja, porque eu também, como o Paulo também, pediu a Deus que tirasse aquele espinho da carne, ele ali levou, como se diz, uma lapada de Deus, Que a graça de Deus é que basta. Sabe por quê, igreja? Se Deus diz, pelejarão contra ti, mas não vão prevalecer, porque é eu que te livro, nós temos que confiar em Deus. Não é verdade? Sempre está escrito, Se eu não estiver enganado, no Salmo 120, 121, 25, fala que nós temos que ser que nem um monte de Sião, igreja. Confiar no Senhor. E eu orando agora de manhã, e Deus me deu essa palavra aqui em Atos 12. Olha aqui o sofrimento desse, quem era Pedro, Pedro foi aprisionado por Herodes, igreja. Ele ficou lá, naquele lugar, aguardando o dia da morte. Ia ser apresentado ao povo, depois da Páscoa, para que ele fosse levado, à execução. Mas eu quero dizer a você, igreja, nós não somos nenhum desses apóstolos, nenhum desses discípulos, mas nós somos os discípulos atuais, do momento atual. Cada um vive o seu tempo, não está lá em Eclesiastes 3? Haverá cada tempo um momento aqui na terra, debaixo dos céus. Cada um de nós vivenciamos uma luta, uma batalha, algo que venha nos enriquecer, no conhecimento, no crescimento de uma aproximação de Deus. Porque Deus quer os verdadeiros, Deus não quer aqueles que tem fica cogitando, em 2 pensamentos. E quando ele está bem, ele ama a Deus. Não, quando ele ama a Deus, ótimo, mas quando ele está bem, ele não lembra de Deus. Não lembra. Ele vai curtir a vida dele. E eu estou falando daqueles que estão dentro da igreja. Não estou falando de quem está lá fora. Aqueles que estão lá fora, nós temos que buscá-lo, eles, com a presença de Deus. Deus está chamando, tem muitos ceifeiros, poucos ceifeiros, mas a obra é grande, igreja. Então, se a ceifa está grande, está pouca, então vão aumentar os ceifeiros, não é verdade, igreja? Nós temos que aumentar. Lá fora a coisa está brava. E aí Deus, ele permitiu que Pedro fosse parar na prisão. Sabe por quê, igreja? Deus, ele quer mostrar o poder dele. Deus quer mostrar que ele é o Deus do impossível. E na minha vida foi impossível, igreja. Eu consegui a prótese em 1 ano. Menos de 1 ano eu consegui a prótese. Menos de 3 meses eu já fui fazer a triagem lá em Apucarana.
Aí saiu agora em agosto, em setembro a cirurgia, mas eu coloquei no coração que eu queria fazer aqui em Maringá, pertinho da minha casa, onde meus familiares, meus filhos, as minhas netas, a minha esposa vai poder me visitar, e porque ela tem os afazeres dela. Agora ela recebeu uma promoção, agora não tem como ficar saindo, né? É eu e Deus por todos nós. E aí Deus queria usar Pedro para glorificar a Deus, usar a vida de Pedro. Deus está querendo usar a sua vida, igreja, como Ele quer usar a minha e está usando. A igreja diz que Pedro foi escolhido para plantar a igreja aqui na terra. Olha para você, e foi um homem que negou Jesus 3 vezes. Tá entendendo? Como Deus não faz acepção de pessoas, Deus, Ele ama o nosso coração, igreja. Ele conhece o coração puro. Ele conhece, aí talvez você está bravo, está irado, mas Deus sabe que você tem um coração bom. Você não tem um coração mau. Como diz lá o presidente dos Estados Unidos, né? Você tem uma química que me chamou a atenção, uma química. Essa química nossa, igreja, é o brilho de Cristo. Essa é a química. Está entendendo? E Pedro foi preso. Pois aqui está escrito em Atos 12:15 assim, ó, Pedro, uma vírgula, era guardado na prisão. Pedro era guardado na prisão. Sabe, igreja, eu, você, muitos escolhidos por Deus, está guardado na prisão. Está entendendo? Está lá guardado na prisão é o sentido que está protegido, porque na prisão ninguém vai tocar em você. Só vai tocar se Deus permitir. Então nós estamos guardados numa prisão. Muitos estão na escuridão, muitos estão passando um deserto que parece que nunca termina, igreja. Que nem o meu, parece 3 anos começou essa batalha. E vai se encerrar agora dia 30 com a minha cirurgia. E eu vou dizer assim, encerrar esse ano, né? Porque eu creio que eu entro 2026 andando, glorificando, exaltando Deus, fazendo a obra de Deus, porque eu tenho uma obra para ser iniciada, que Deus já me falou e já está confirmada. Então eu preciso me recuperar fisicamente. Espiritualmente eu estou me preparando a cada dia, Deus tem me capacitado. Então Pedro estava preso, ele estava lá na prisão. Muitos de nós estamos na prisão, igreja. É numa dificuldade financeira, de enfermidade, perca de um parente, mudança de lugar, perca de muitas coisas na vida que acontecem na igreja, que a gente considera fatalidade, mas Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Aí vem aqui o principal, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aqui está o principal, igreja. Aqui está a ferramenta para você entender que quando você estiver numa prisão, numa luta, talvez problema de relacionamento, problema com o filho nas drogas, tá entendendo? Filha na prostituição, marido na prostituição, na jogatina, tá entendendo? A esposa e vice-versa, tá entendendo? Então, mas a igreja, quem que é a igreja? A paz do Senhor, amada, que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. E aqui ele disse, mas a igreja, quem que é a igreja? As paredes que foi levantado, um local, um templo? Não, a igreja somos eu e você. A igreja fazia contínua oração. Nós temos que estar em contínua oração, igreja. Clamando, suplicando a Deus, não murmurando, não reclamando. Porque quanto mais quanto mais você reclama da situação, mais você está falando para Deus, você está questionando Deus por que disso, por que daquilo, você está prolongando o seu deserto, igreja. Está entendendo? Você está prolongando, porque o dia e a hora do início, o meio e o fim, Deus já determinou.
Então você tem que mais o quê? Adorá-lo ele. Porque nessa situação, quando você está na prisão, o que é a prisão? Preso em uma situação adversária, adversa, um monte de coisas que estão te tirando você do sério, você não tem mais paz, nada, você está numa prisão. Como é que eu saio dessa situação, bispo? Sim, entrar em oração, igreja. Adorar ele, não importa, quanto mais difícil, adora ele. Tem exemplo melhor do que Jó, igreja. Ele tinha o incentivo da esposa para abandonar esse Deus e ele que morresse, está entendendo, igreja? Tem pessoas que não entendem o que você está passando. Tem pessoas que não entendem o que Deus quer para você. Ele não entende o que Deus tem para você, está entendendo? Quanto mais tempo essa prisão continuar, maior é o seu degrau, igreja. Qual o galardão que você quer pegar? Você acha que vai vir porque você é bonitinho? Porque você está lá com a conta bancária? Tem gente que confunde, porque tem isso, tem aquilo, tá achando que ele é abençoado. Mas quando vem o deserto, igreja, aí você vê quem é quem. E esse Pedro, Jesus mostrou quem era ele. E ele era convencido do que ele acha que estava tranquilo. E Jesus disse que ele foi clamado, suplicado por Deus, porque ele ia ser peneirado, igreja. Ele ia ser Satanás tinha pedido para peneirar ele. E Jesus, como é nosso advogado, ele interviu. Falou, não, ele não está pronto. Lembra? Pedro, você me ama, Pedro? Ô Jesus, claro que eu te amo. Glória. Pedro, você me ama? Olha, já mexeu com... mesma pergunta, não ficou contente do que eu falei para ele. E ele de novo, que me pergunta, ele já balançou. E na terceira, Pedro, você me ama mesmo, Pedro? Aí ele chorou. Sabe, igreja, às vezes tem pessoas, nós mesmos, estamos brincando com Deus, fingimento que ama Deus de boca. Quero ver, olha aqui, ó, eu estou indo para 27 anos, igreja. Se eu te falar o que eu já passei, tenho passado, você sabe o que acontece? Eu estou aqui firme, que nem os Monte Sião, porque eu sei para onde eu vou. Você sabe para onde você vai? Eu entrei numa batalha, e quando eu entro, mesmo quando eu era do mundo, eu entrava numa batalha e eu não saía não, igreja. Quero ver eu sair. Eu falava, aqui eu sou o chefe, eu não sou empregado aqui não. Era assim, você não me conhece quando eu estava no mundão, por isso que Deus me chamou. É pela minha coragem. Deus está chamando corajosos. Lembra de Gideão? Os medrosos, Deus mandou limpar tudo. Não, esses não. Eu quero só os valentes. Está entendendo? Ele é general de soldados valentes, não medrosos, não aqueles que têm dois pensamentos, aquele por que Deus aperta mesmo? É para separar. Você foi escolhido? Ou só foi chamado? Se você é escolhido, então prepara, porque o fogo vem. O fogo vem, ele vai acrisolar, que nem acrisola o ouro, o fogo ali, ó, tá entendendo, igreja? Ele vai te lapidar, que nem você pegar o diamante, que ninguém valoriza nada. E ele, ó, e ó, deixa brilhoso. Você sabe quando você está pronto? Quando você pegar o diamante, você vê a tua imagem. Tá entendendo, igreja? Então o que Deus está querendo falar para mim essa manhã? Se prepara, vai para a oração, vai para a oração, vai para o joelho. Bispo, eu não consigo joelhar, eu também não consigo também, mas como é que o senhor faz? Eu oro deitado. Ué, deitado Jesus atende? Querido, ele não disse que olha o coração? Ele olha aqui, é o coração. Ele não está olhando a posição que você está. Porque eu conheço um monte, eu sou sincero, então não estou julgando ninguém não, porque ele não deu o direito de julgar. Eu falo como autoridade de Deus. Conheço pessoas que ficam, entra na igreja, o culto começou, ele está lá ajoelhado. Está entendendo? Querendo dar uma de santo perto de todo mundo. Mas quando está fora da igreja, só Deus sabe. Está entendendo? Eu na minha igreja, o pastor falou, não, levanta quem pode
Fica sentado. Eu não, eu fico sentado. Sabe a hora que é o momento eu levanto? Quando eu tenho oportunidade, quando eu vou ministrar. Porque, só que eles não sabem a dor que eu estou ali passando. Eu não vejo a hora uma cadeira para me sentar, talvez uma cama para deitar. Mas eu não transmito inconfiança, eu transmito confiança naquilo que Deus me deu. É assim, igreja. Aí Deus vai olhando para você e vai vendo, ó, ele está sendo moldado, capacitado, tá chegando ao nível que eu quero que ele chegue. Tá vendo aquele teto lá? Ó, Deus quer chegar lá nesse degrau ali, ó. Porque depois desse aqui é o céu, onde você mira. Para onde você quer ir? Eu quero ir para o céu. Se você perguntar para todo mundo quer ir. Mas você acha que todo mundo vai? Não, porque ele diz aqui, ó, mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. Clama a mim as coisas ocultas que tu não sabe, que eu mostrar-te-ei. Sabe, igreja, nós temos que entender que Deus, ele está procurando, como a amada diz, ó, o coração puro. Sabe onde que está isso aí? Lá no Salmo 15, que foi perguntado, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Os de puro coração. Oh, glória! Aquele que não tem maldade, né? Não tem maldade. Aquele que não tem fingimento. Aquele que não quer tirar benefício próprio. Tá entendendo? Eu tenho um exemplo, não é porque eu puxo a Bíblia, minha esposa. Nossa, olha, pensa numa pessoa que todo mundo quer usar ela, tá parecendo papel higiênico. E ela não reclama de nada. Às vezes eu fico assim, linda. Nossa, mas como você se aceita assim, né? Mas aí eu falo assim para ela, eu aprendo muito com você, viu? Pensa numa pessoa na humildade. Ó, eu fico tão feliz na igreja, não é que ela é adorada. Todo mundo ama ela. Por quê? Não, pensa numa pessoa, ela já passou uma semana mesmo, levei ela no médico. Segunda-feira tem que ir lá revisão. Graças a Deus, os exames, ressonância, deu tudo normal. Ela já voltou a comer, ficou uma semana, não comia. Perdeu 5 quilos praticamente. E agora, 3 dias ela está comendo bem. Comprei peixe para ela comer, comprei merluza, né? Assim, uma comidinha diferente, um peixinho grelhado. Ela pegou. Comprei para ela peito de frango grelhado, tudo certo, ó, já não tá vomitando, já não tem ânsia, tá entendendo? Olha para você ver como que Deus, eu na minha situação, e eu me preocupo mais com ela do que comigo. E ela me preocupa mais comigo do que com ela. Eita, amor perfeito, hein? Tá entendendo? É assim que Deus ama. Porque Deus, aí a pessoa fala assim, mas não pode, não acredito, eu nessa situação, agora minha mulher também. Aí pronto, né? Não. Nós temos que glorificar a Deus todos os dias, igreja. Temos que manter a mansidão, deixar o Espírito Santo trabalhar. Ele que governa a minha e a sua vida, igreja. Às vezes você quer A, ele quer te dar o B. Aí você quer o C, ele quer te dar o D. Às vezes não entra em debate com Deus. Glória a Deus, Deus me atende às minhas orações, porque eu não vou diante de Deus sem estar aprovado. Não está lá em 2 Timóteo? Procurai apresentar ao Senhor aprovado no manuseio da palavra. Você tem que estar... Que Deus abençoe você também, amado. Você é uma bênção na nossa vida, amém? E o que acontece? Você tem que estar... Você vai lá na igreja, né? Sábado eu encerrei no outro sábado a campanha dos 7 mergulhos na mão, foi uma benção. E abri sábado passado agora uma carta para Deus, foi uma benção. E eu quis assim, paz do Senhor, amada diaconisa, seja bem-vinda. Mais um que vai morar no céu, todos nós, com certeza. Aí, o que eu expliquei para eles? Falei, você escreve a carta para Deus. Amém? É um diálogo com Deus, isso é uma oração com Deus. Só que você tem que entender uma coisa. Talvez você vai reclamar algo de Deus, que Deus não está dando direito de você reclamar. Outra coisa, talvez você vai chegar e pedir para Deus tirar aquilo que está na sua vida, mas também não é o querer de Deus. Nem tudo que você vai pedir, que Ele vai te dar. Ele vai te dar aquilo que você está se capacitando. Talvez você quer para hoje, ele só vai dar para o ano que vem. Deus vai observar como você está se capacitando, é como eu falo para as pessoas. Eu me procuro me capacitar cada dia mais. Nossa, mas o senhor já tem 27 anos de ministério, nossa, capacitar mais aonde? Não, para com isso. Eu sou um pó
diante do meu Senhor. Sou um pó. Eu só dou meus lábios para falar para Ele. Para Ele falar comigo, Ele usar meus lábios. Tá entendendo? Eu tô procurando aqui não abrir muito a minha boca, porque em cima eu tô careca aqui, como fala, banguelo. Eu tenho só 3 dentes aqui, ó, então, se eu ficar, né? Então eu procuro o quê? Porque, amado, eu tive que extrair agora, uma semana atrás, tive que extrair 2 dentes, e, olha, de emergência, porque eu tava, olha... E eu glorifiquei a Deus. Hoje eu estou preparado para a cirurgia, estou feliz. Pedi para Deus, Senhor, põe na minha alma uma alegria assim que eu nunca senti. Olha, de 3 dias para cá eu tô nas nuvens. Não tomei Red Bull não, viu? Porque isso eu nunca tomei Red Bull, né? Eu tomei o quê? O Espírito Santo. Então, seja uma pessoa edificada por Deus. Porque tudo que você pensar, Ele nos dá, você não precisa nem pedir. A palavra de Deus diz, tudo que pedimos em nome de Jesus, Ele nos dará, igreja. Ele é fiel para nos dar o que pedimos, até o que não imaginamos. Sabe, igreja, Deus tem me dado sustento. Eu estou com o benefício cortado. Entrei na justiça e agora é só o ano que vem. Deus sabe fazer todas as coisas. Aí vai vir de pacote, né? Os atrasados. E agora que eu vou... O meu médico me deu até dezembro atestado. Vou sair da cirurgia, ele vai me dar outro atestado. Então, para a honra e glória do Senhor Jesus, também o ano que vem, em junho, eu peço a minha aposentadoria também. E aí Deus vai dar de pacote. E Deus tem colocado na minha mente, e hoje eu ouvi de novo. Eu falei, Senhor, o Senhor está falando comigo essa palavra vai várias vezes, desde onde que entrou o ano, o Senhor está me falando essa palavra, que está lá em Isaías 43:19. Eis que faço uma coisa nova, não ficais pensando nas coisas do passado, e nem lembreis das coisas antigas. Então Deus vai fazer algo novo na minha e na sua vida. Nós simplesmente temos que obedecer, igreja. Essa é a intenção de uma carta para Deus. Se apresentar a Deus obediente, uma pessoa que é fiel a Deus e uma pessoa que sabe o que é compromisso com a obra de Deus. Então são 3 itens que nós temos que ter: obediência, fidelidade a Deus e ter aquele comprometimento. Você tem que ter responsabilidade em poder ir fora, honrar a palavra de Deus, que quando as pessoas veem, olha lá, aquele é homem de Deus, aquela lá é mulher de Deus, tá entendendo? Porque lá fora, igreja, nós somos vigiados, somos filmados, tá entendendo? Então, tome cuidado no que você fala, tá entendendo? No que se comenta. Deus fala sempre a mim, João, tem certas coisas, amados, que não deve ficar nem dando testemunho na igreja. Quando se trata disso aqui, eu nem falo para ninguém, nem para meus filhos, nem na igreja eu dou testemunho, porque eu tenho um monte de testemunho, mas tem coisas que Deus fala, não precisa falar não, tá? Fica quieto, porque senão muitos vão ficar encostados a você e vão querer o que você tem. Então, eu quero preservar você. Fica aí nessa prisão aí, porque em breve farei coisas novas na minha e na sua vida. Eis que faço tudo novo. Amém, amada igreja? Que Deus abençoe riquamente a vida de vocês. Vamos estar aí na campanha de oração, porque que a igreja fazia contínua oração, né? Vou pedir a colaboração de cada um de vocês, que eu sei que estão mais de 150 grupos, que você que pôde assistir até esse final, coloca aí no grupo, pede oração pelo bispo, interceda. Nunca pedi dinheiro para ninguém, porque Deus tem me dado condições, e glória a Deus, Deus tem me sustentado, porque eu tenho procurado ser um exemplo para o povo de Deus, porque Deus fala assim, pregue aquilo que você vive, eu não prego aquilo que eu não vivo, porque 27 anos na igreja, o que eu não tenho para falar de Deus, hein? E eu tenho muita coisa, e Deus tem agido na minha vida, na vida da minha família, e no ministério. Amém, galera? Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz, não só hoje, amanhã e para todo sempre. Siga o Bispo lá no canal do YouTube, no TikTok, eu tenho 5 Facebook, eu tenho 2 Instagram, entrei agora no Twitter, redes sociais é para falar de Deus. Então venha com o Bispo, em nome de Jesus.